Nova Manhã. Jogada com Jorge Vinícius. Outro que é nota 10, sempre é Jorge Vinícius, que está conosco aqui todos os dias. Salve, Jorge, bom dia, bem-vindo. Vamos começar hoje falando de Libertadores. A gente tem Corinthians, Bahia. Conta um pouco mais. Obrigado aí, Ariane, bom dia a você, Diego, a todos que nos acompanham com a nossa jogada. Hoje tem Timão em campo na Neoquímica Arena, 9h30 da noite, valendo uma vaga para a próxima fase, ainda preliminar a fase de grupos da Libertadores da América. O Corinthians enfrenta a Universidade Central da Venezuela. Na ida em Caracas, o Corinthians saiu na frente, tomou um empate 1-1. Prevalecendo a igualdade hoje no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis. Qualquer vitória de um dos times, ou do Corinthians ou do time venezuelano, ele garante classificação à próxima fase. A grande novidade para o jogo de hoje no Corinthians será a utilização do lateral esquerdo Breno Bidon como titular pela primeira vez por parte do técnico Ramon Dias. O Corinthians, se ele avançar, ele vai enfrentar na próxima fase, repito, ainda preliminar a fase de grupos da Libertadores, um time do Equador, ou El Nacional de Quito ou Barcelona de Guayaquil. No primeiro jogo, disputado em Quito, o Barcelona venceu por 1-0. Hoje também a definição, no mesmo horário do jogo do Corinthians, às 9h30, o duelo entre os dois times equatorianos. Corinthians, portanto, passando, vai ter um time equatoriano pela frente. Diego e Ariane, o Corinthians se classifica essa noite para a sequência da Libertadores ou não? E aí, Diego? Olha, eu sou um São Paulino, mas tá bom. Em nome da nação corintiana, vai Corinthians, vai. Vai Corinthians? Eu não vou dizer vai Corinthians, mas pode ser que se classifique. Você é mais neutra. Você acha que passa, Jorge? Passa sim, pela fragilidade do adversário do Corinthians, o Corinthians se classifica com certa tranquilidade. Olhe lá se o Corinthians não goleia hoje o fraco Universidade Central da Venezuela. Para mim, o Corinthians classifica e classifica com autoridade. Assim como quem se classificou ontem foi o Bahia. O Bahia também nessa fase preliminar, representando o Brasil, venceu ontem em Salvador por 3-0 o The Strongest da Bolívia. No jogo de ida, na altitude de La Paz, houve um empate em 1-1. E ontem o Bahia do Rogério Ceni garantiu passagem em classificação e joga a fase pré-grupos ainda da Libertadores contra o vencedor do duelo entre Boston River e Nublense. No primeiro jogo, o time uruguaio venceu a equipe chilena por 1-0. E hoje a definição acontece no Chile. Nublense ou Boston River, um desses dois será o adversário do Bahia, ainda na fase preliminar da competição sul-americana. Diego e Ariane. Muito bem, Jorge. E a Copa do Brasil, hein? Tem mais 6 times classificados para a segunda fase, é isso? Me conte também sobre os jogos desta quarta-feira. Ontem mais 6 times conseguiram se classificar para a segunda fase da Copa do Brasil. Primeira fase, jogos eliminatórios, jogos únicos. E a grande zebra ontem passeou no Mato Grosso, onde o Operário, depois de empatar em 0-0 contra o Sport, seu time pernambucano nos pênaltis por 4-2. Zebra na primeira fase da Copa do Brasil, com a eliminação do Sport. Muito bem, 6h50, vamos para o nosso ping-pong aqui com Jorge Vinícius e outras notícias que interessam a você, nosso ouvinte. Rapidinho, Jorge Vinícius, Copa do Nordeste tem 2 partidas nesta quarta. Pelo grupo B, 2 jogos. Sampaio Correia contra Juazeirense, CSA e Náutico. Nesse grupo estão na zona de classificação Bahia, América de Natal, CSA e Ceará. Vasco entra com pedido de recuperação judicial. Time Cruz Maltino anunciou recuperação judicial, um processo para sanar a crise tanto do clube associativo como também da sua SAF. O Vasco tem uma dívida estimada hoje em cerca de 1,4 bilhão de reais. O Vasco fez o pedido na 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
E para concluir, Jorge Vinícius, o jogador Hulk teve uma lesão confirmada, tá fora da disputa em Minas Gerais? O departamento médico ainda não tirou o Hulk das finais do Campeonato Mineiro. Os 2 jogos serão disputados nos dias 8 e 15 de março, mas esta lesão muscular pode sim afastar o atacante, o principal jogador do Galo, nas finais do Campeonato Mineiro, diante do América. A contusão dele é muscular na coxa direita. O Hulk corre risco de ficar aí alguns meses fora de cena, vestindo a camisa do Clube Atlético Mineiro nesta temporada. Muito bem, esse foi o Table Tennis, o ping-pong aqui na jogada com Jorge Vinícius. Jorge, até amanhã, uma excelente quarta-feira. Valeu, a gente retorna amanhã com outras atrações desta noite movimentada de futebol, Libertadores, Copa do Brasil e Copa do Nordeste.